Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 6 de março de 2024, uma quarta-feira. Começando com o Mago, Marina, com Gilberto Gil. Bom dia, Stanley. Bom dia, Mauro. Eu adoro essa música. Adoro. É genial, né? Bom dia, Angela Hartmann. Marina. Bom dia, Isis. Bom dia, Ana Tereza. Eu me lembro uma vez, bom dia, Ana Paula, eu estava em Pelotas, tinha uns 18 anos. Recente eu me mudado para lá, morava no Porto. Bom dia, Sandra. Tudo bem? E Pelotas é um berço, assim, principalmente naquela época, né? Sempre foi, é um berço cultural, assim, do estado aqui, do Rio Grande do Sul, do país, né? Bom dia, Natalina. Revelou muitos músicos, né? E tinha uma boemia muito forte, assim, a gente participava da boemia mesmo, de chorinho e, enfim, grandes violeiros, assim. E eu recente tinha mudado para lá, tava já lá há um ano, assim, mais ou menos. E aí eu tava no Porto, entrando num desses botecozinhos, assim, de dia, assim, de dia. Bom dia, Eliana. Oi, Natalina. E aí entrei no mercadinho, né, desses de secos e molhados que tinha na esquina do Porto, assim, bem no Porto mesmo. Morava numa zona bem de estudantes. E eu cheguei assobiando essa música, assim, era final da tarde. Bom dia, Carla. Assobiando essa música, Marina. E lá é um berço cultural, assim, berço mesmo. Aí um senhor, assim, bem boêmio, assim, chegou perto de mim. Que estranho. Daí eu disse, o que é estranho? E eu tava só assobiando. Esse um rapaz dessa idade assobiando essa música, é muito bom de saber. Achei muito fascinante aquilo, né? Ele disse, tu acompanha o Avendano Júnior? Procurem Avendano Júnior, para quem gosta de chorinho. A história do Avendano, a gente ia nesse bar toda sexta e sábado, em Pelotas, assim, super conhecido no Brasil inteiro. Tinha gente do Brasil que ia até lá para assistir o Avendano. Um boteco, assim, né, cachaceiro, assim, e eles tocando chorinho. Ele, tu conhece o Avendano? Ah, conheço. Então é muito interessante, as músicas revelam um gatilho, assim, né? Essa é uma música que me revela esse gatilho. Então eu sempre fui muito fascinado pela música popular brasileira. E sempre boêmio. Então, bom dia com história. É o Dharma. O Dharma é assim, o Dharma começa com historinha, para vocês ir chegando, pegando cafezinho, se ajeitando na almofadinha, no sofazinho, no carro, e aí vai chegando e eu vou falando. Estamos aqui, ó, Karma, com o Traleg, através da editora Lúcida Letra. Certo? Bom dia, Rosana. Conseguiu ler aquelas páginas, Rosana? Eu ontem estava na corrida, tirei meio correndo, assim, mas eu acho que dá certo, né? Tirei as que não precisava e aí depois tu olha as que tem antes disso, mas é só detalhes. Brotou uma semente de carniça aí, então tá. Ela conseguiu ler, ótimo. Então a gente está aqui na página 79. Bom dia, Fran. A contribuição da escola Yogacara para a teoria do karma. Ontem a gente falou, né, sobre o livro do Joaquim Monteiro, que é um pouco... Mas é uma visão, é importante ler, assim, para quem está estudando. Eu acho muito importante. Vai falar sobre os 8 aspectos da consciência, porque a Yogacara é que traz esse conceito de 8 consciências para o budismo. Cobrimos alguns pontos essenciais desenvolvidos pelo Buda em seus discursos originais sobre o karma e o modo como o tema foi apresentado em uma teoria aberta. Essa característica é o motivo pelo qual essa teoria continua sendo desenvolvida, pois está longe de ser um livro concluído. Isso fica evidente no budismo Mahayana, no qual a teoria continuou a evoluir em torno do núcleo original dos ensinamentos do Buda. Então, claro, né? O Buda lança uma semente ali e o pessoal fica orbitando em volta.
No Mahayana existem duas escolas principais, a Madhyamaka, ou o caminho do meio, né? E a Yogacara, às vezes conhecida como a escola Chitta Matra. Né? Chitta é a mente, Matra é apenas, mente apenas. Bom dia, Grácia. Madhyamaka foca na noção de vacuidade, que é shunyata, que discutiremos mais adiante, mas é para os yogacharins que nos voltaremos agora, pois eles tiveram um impacto mais discernível na teoria do karma, dando-lhes uma formação mais sofisticada. O yogacharya é mais sofisticado mesmo. Yogacharya significa praticante de yoga. Bom dia, Rosicler. Yoga, neste contexto, se refere à prática da meditação e não às posturas físicas do Hatha Yoga. Tá? Não são os asanas, nesse caso. Portanto, os yogacharins enfatizam a importância da experiência meditativa. O significado da teoria mente apenas de Yogacharya não é que tudo é visto como mental. Pode ser lido como Yogacara também, se vocês interpretarem assim. Mas, a princípio, o correto é Yogacharya, tá? Quando vocês se depararem com a grafia. Ela aponta para o fato de que tudo se baseia na experiência individual, incapaz de ter uma concepção extramental da realidade. Em outras palavras, afirma que a mente não pode ser retirada da equação quando falamos da realidade. Não temos como perceber a realidade sem a mente. Portanto, tudo o que podemos experimentar, mesmo a realidade em si, só pode ser experimentado pela mente. O sistema Yogacharya é super filosófico, assim. É bonito de ler, é interessante. Não podemos sair da nossa mente e depois observar a realidade, porque não são dissociáveis. Né? Mente apenas significa como alguns parecem pensar que consideramos um objeto físico, uma rocha enorme, por exemplo, como a nossa própria mente. Se aquela grande rocha caísse em nossa cabeça, morreríamos e não poderíamos dizer, isso é apenas a mente. Nenhum filósofo respeitável defenderia uma teoria tão absurda, e não é esse o significado de mente apenas, né, de Yogacharya. O ímpeto da filosofia Yogacharin foi a percepção de uma fraqueza na teoria budista da consciência e da identidade do eu. Eles estavam sob a pressão de várias escolas, e críticos hindus como os Vaishnava, Yoga, Sankhya, Mimamsa e o Vedanta. São escolas que eu não conheço, claro, algumas, né? O Yoga, Vedanta já estudei, Sankhya já estudei. Mimamsa não faço ideia. Que lhes cobrava algum tipo de explicação para a continuidade. Foi-lhes questionado como poderia haver renascimento sem um eu. Então essa é a grande questão do universo, né? Pergunta de 1 milhão. Né? Nem estavam os críticos do budismo satisfeitos com a ideia do renascimento como uma simples continuação de um fluxo de consciência, pois isso seria apenas uma série de estados de consciência continuando ao longo de um período, não levando em conta a continuidade da memória, nem o que ela é, nem de onde vem. Da mesma forma, nos hiatos de inconsciência na vida atual, ao entrarmos em um período de coma ou algo parecido, depois recobramos a consciência, se esses estados de consciência da mente não estivessem operando, como é que ao acordar e recobrar a consciência, nós nos lembramos de como éramos e recordamos nossas experiências passadas? Como explicar esse ato se a consciência é um fluxo contínuo? O Mauro deve ver muito isso na UTI, né? Os estados de coma. Para abordar essas questões, os Yogacharins sugeriram uma teoria de um estado de consciência ou inconsciência, dependendo de como você olhe para ele. É o chamado Alaya Vijnana. Aí que entra o Alaya Vijnana. Então veja a contribuição que eles trouxeram. Né? Então o Alaya Vijnana é consciência depósito. Né? Então Vijnana é consciência, Jnana é consciência. Tá? Vi seria uma consciência, uma negação da consciência, seria uma consciência já poluída, assim. E Alaya é depósito. Bom dia, Conceição, como Himalaia, né, que é depósito de neve. Himalaia, depósito de neve. Então, depósito. Alaya Vijnana, depósito das consciências.
um resumo. Mas seriam consciências já, para quem quer avançar no estudo, e que não é dito nos retiros, seriam consciências já contaminadas por avidya. Mas, enfim. O que isso significa quando aplicado a situações descritas acima, como a morte e o coma? Então, a Laya Vijnana, eles vão trazer que é o 8º aspecto da nossa mente. Então, nós temos 5 sentidos, são 5 formas de observar, né? Nós temos os sentidos físicos, mais a mente 6, mais uma 7ª, que é uma mente que é descrutinadora, assim, que é tipo um bazar, assim. Então chega o freguês ali pelas mentes dos 5 sentidos, né, em que a gente observa o mundo, em forma sexta, que é a mente vai lá buscar no bazarzinho ali, discriminativa, que é a 7ª mente. Se não tem na lojinha, ela diz, só um pouquinho aí, né, essas informações passar para a mente, passa ligeiro, porque os 5 sentidos estão me perguntando que se eu reajo a isso ou não, tá aí coisa. Aí, é só uma mente, entende? Mas a gente faz essa brincadeira para tentar entender. Aí a 7ª vai lá e corre na Laya Vijnana, na 8ª, vasculha o depósito, busca, entrega para vocês. Então, não, tá aqui. É o jogo. Só que nem sempre isso é buscado. Porque a gente não tem acesso, assim tão simples é a Laya Vijnana. Na verdade, a gente quase não tem acesso a esses estados de inconsciência, né? Mas é o que a gente quer tentar chegar. No yoga dos sonhos, ajuda muito a tentar chegar. Então quem vai estudar Yoga dos Sonhos comigo vai tentar chegar nesses estados. Não é uma promessa, é óbvio, né? Depende de cada um. Depende de 1000 fatores. A gente vai mostrar o caminho. O que isso significa quando aplicado a situações descritas acima, como a morte e o coma, é que podemos ficar inconscientes por um tempo até morrer e renascer e permanecer latentemente presentes em um nível inconsciente da consciência, por assim dizer. Este nível é um repositório de todos os nossos traços e disposições kármicas. Por isso, a Laya Vijnana é chamado de consciência depósito. Às vezes traduzido como substrato da consciência. É um estado mais permanente do que os nossos estados conscientes. O Buda acessou todos esses estados. Os yogacharins tiveram cuidado de ressaltar, porém, que a Laya Vijnana não tem natureza permanente. Portanto, não é uma substância da alma, já que, por definição, a alma não sofre mudanças. O substrato da consciência, de fato, muda e pode ser transformado. Na verdade, é dito que ele passa por diferentes estágios de transformação, mesmo quando não estamos envolvidos na prática da meditação ou algo do tipo. Ele sempre se transformará em alguma direção. O substrato de consciência funciona como repositório de nossos traços e disposições kármicas, devido à sua natureza relativamente estável. Então, a Laya Vijnana é um depósito das nossas sementes kármicas. Sacaram já? Está tudo ali. Então, isto é em comparação em nossos estados conscientes. Então, o que significa isso? Que se nós temos um depósito de consciência, né, que é a Laya Vijnana, tá? Qualquer gatilho dos 5 sentidos, qualquer tipo de gatilho, né, que pode ser percebido, e aí esse gatilho pode acionar, sim, bom dia Cláudia, pode acionar um desses gavetinhas de Laya Vijnana. E é o que acontece diariamente, né? Tem aqueles que são muito sutis, são perceptíveis, tem alguns muito sutis, tem os grosseiros, né? Os sutis nem são tão perceptíveis assim. É aquele que em algum momento a gente é acessado, certo gatilho, e a gente não se sente bem, não sabe por quê, tem um estado assim. E outros é um rompante. Algo acontece e desencadeia um processo muito grande, assim, que a pessoa tem um rompante. Esses rompantes, eles não tem como controlar. É complicado. Tem se ter um super, mega, hiper praticante de meditação, né? Em que consegue perceber, mas isso é muito, muito complicado. Nós, pessoas comuns, nós sempre vamos reagir de alguma maneira. Uns em um nível maior, outros em um nível menor, mas a gente sempre vai reagir, a gente não está iluminado ainda. Na visão budista, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e todo o resto flutuam,
continuamente na nossa consciência, indo e vindo o tempo todo. Então esses pensamentos e flutuações vão acontecendo, e aí dependendo das condições, se as condições estão apropriadas, né, são próprias para acontecer, as coisas elas emergem através de estados do Alaya Vijnana. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas aí vai sempre acontecer? Sempre vai. A questão é o estado de consciência disso acontecendo. É cada vez eu ter mais estados de consciência que esses elementos estão fluindo. E essa é a minha capacidade de ver. Tem que tomar um xarope aqui. Esqueci de tomar. Segundo o budismo, não há nada estável na consciência. Portanto, não há nada que explique a autoidentidade. É preciso recorrer a uma teoria da alma, do superego, ou de algum tipo de identidade abrangente do eu. Por meio da consciência depósito, que os yogacharins explicaram a nossa lembrança das coisas, atravessando até mesmo os estados inconscientes pelos quais podemos passar por um período. De acordo com essa premissa, a consciência depósito permite a transmigração de uma vida para a próxima. Então, na verdade, o Buda já tinha visto isso, né? Eles aplicam alguns nomes para as coisas. Mas a consciência vai levando todas essas informações. Em algum momento a gente acessa aquilo, né? Porque senão como é que a gente teria tantos sonhos? Como é que a gente teria tantas percepções? Saberia tantas coisas, né? Teria tantas habilidades para algumas coisas, né? E outros não têm. Então tem milhões de explicações, né? Eu acredito muito nos sonhos. Muito, assim. E tem sempre sonhos muito lúcidos pelas práticas, né? Já contei isso, muitos. A noite inteira. Eu passo a noite inteira sonhando, a noite inteira eu estou presente, vendo o sonho. É uma viagem. Então, ou seja, eu estou 24 horas por dia na ligadeira, né? Por isso que eu sou uma pessoa tranquila. Bom dia, Letícia. E essa noite estava num sonho bem tranquilo, sonhando com a minha mãe, até tenho que falar com ela e tal. E nós conversando. Aí eu disse, olha que sonho, olha que legal esse sonho. Eu disse, mãe, amanhã quando eu acordar, quando a senhora acordar, que provavelmente a senhora entrou no meu sonho, porque a senhora quer falar comigo, né? Aí eu li, ó a mãe ali, ô mãe. Olha, eu falei na mãe, tá, brincadeira. Bom dia, mãe. Comecei a contar o sonho que tive essa noite. Aí a gente estava conversando, né? Eu e a senhora, e aí tinha mais gente na volta, assim, umas conversas boas, assim. Daí a mãe dizia, mas Jefinho, mas como é que tu não entende essas coisas ainda? Daí eu disse, mas mãe, é que é diferente, assim, ó. A senhora tá aqui, né, nesse mundo. E aí a senhora chegou como mãe. Bom dia, Simone. A senhora chegou como mãe para mim nesse mundo. Então tem certas coisas que um filho não quer saber. Ela disse, mas Jefferson, mas essas coisas tu já deveria saber. Eu disse, mãe, então vamos combinar assim. Ó. Daí eu dizia para ela, amanhã eu vou lhe ligar e vamos combinar isso, tá? Porque a senhora entrou no meu sonho, então a senhora quer falar comigo. Então eu vou lhe dizer o seguinte, na próxima vida eu não vou vir como seu filho, vou vir como seu amigo. Que daí a gente conversa como amigo, né? Daí ela disse, seria uma boa. Eu disse, não, eu adoraria ser seu amigo ao invés de filho, porque a gente poderia experimentar muitas coisas diferentes, um monte de coisa que a gente não experimentou como filho e mãe, né, como mãe e filho. Embora sejam amigos, né, mas é diferente. A gente pode beber junto, a gente pode rir junto, pode encher o saco um do outro junto. E ela disse, é uma coisa boa. Então tá, então vamos combinar, na próxima a gente vem como amigos, né, como amigos, não mãe e filho, que daí a gente aproveita a vida de uma forma diferente. Trouxe maluco, né? E nisso passou um caminhão. E a gente olhou para fora assim, aquele caminhão estava desgovernado. Bom dia, Julie. Desgovernado mesmo, ele estava perdendo, ele ia tombar. E eu fui acompanhando, disse, nossa, esse cara tá fora de controle. E aí eu disse, eu tenho que lembrar quando eu acordar, eu tenho que lembrar de acender uma vela para ele, porque ele perdeu o controle. Então uma pessoa que surgiu no sonho do nada, assim. Aí de manhã o que eu fiz, né? 5 horas da manhã eu estava ali no meu altar, fiz orações de Tara e tudo mais, e disse, e esse motorista que se desgovernou essa noite, que ele esteja bem. Então eu acredito muito nos sonhos. Realmente os sonhos, eles são muito fortes, assim, para mim. Não sei quem é motorista, espero que esteja tudo bem, mas ele estava conseguindo controlar, mas ele estava sem freio. Essas carretas com duas coisas assim, não sei o nome disso.
Enfim. Tá aí, mãe. Ó, na próxima, tá aí, a gente ficou assistindo o caminhão desgovernado ali. Então é isso. Sonho é bacana, né? A gente trabalha isso. Então, no modelo Yogacara, a identidade do eu não está baseada no Alaya Vijnana, mas em outra forma de consciência, chamada consciência egotista, de ego, né? A consciência do ego. A consciência do ego pensa erroneamente que a consciência depósito é a sua base, fundamento da sua própria identidade egóica. Ela acha que existe um self, um ego, um eu, algo permanente e imutável. E aqui ele continua. O Alaya Vijnana está ligado à nossa experiência por meio do que é chamado de as 6 formas de consciência, que inclui as 5 consciências dos sentidos e a consciência mental, que eu já tinha falado. Nesse ponto é importante entender a distinção feita no budismo entre os órgãos sensoriais e as consciências sensoriais. Quando vemos as coisas, o fazemos por meio da nossa consciência sensorial visual. Quando ouvimos, é com consciência sensorial auditiva. E assim por diante, por meio dos outros sentidos. Então, há 5 consciências sensoriais. E além disso, há a 6ª consciência sensorial, que é a mente pensante, né? O estado consciente, aquele que planeja e pensa, por meio do qual ficamos imediatamente conscientes de qualquer coisa. Todas as informações que chegam aos 5 sentidos são processadas pela 6ª consciência, que por sua vez é processada ou apropriada pela 7ª consciência. Lembra que eu falei? A discriminativa. A consciência egotista, que é o nosso próprio ego. E o ego, ele está sempre querendo buscar ou não coisas. Aí eu não vou me aprofundar, mas enfim. A maneira pela qual as informações vêm por meio das 6 consciências e da consciência egotista do ego deixa certas impressões na 8ª consciência, o Alaya Vijnana ou consciência depósito. Sacaram? Ou seja, ele é discriminativa não por um acaso que tem esse nome. Ele discrimina. E se ele discrimina baseado em alguma coisa. Aí que começa o jogo. Baseado no quê? E ele determina o que ele vai colocar. Porque ele é o ego. O que ele vai colocar na 8ª consciência ou vai buscar na 8ª consciência. Na real, quando a 6ª consciência, uma coisa que eu não contei para vocês, e acontece nos mercadinhos, o cara pode dizer, não tem esse produto aí que tu está buscando. Né? A 6ª consciência pede para a 7ª, ela diz, não tem. Mas tem. Aí tu tá vendo na prateleira. E aí ele diz, não, mas para ti não. Então, tem méritos para ter acesso a esse produto. A 7ª faz isso. O troço é louco. Vamos fazer uma prática? Daqui a pouquinho eu começo às 7h15, vai até às 8h30, 9 horas. Um curso de Mindfulness para um hospital aqui da região, de Teutônia. Eles me chamaram para fazer 8 semanas, todas as quartas, o Mindfulness para os colaboradores, 22 colaboradores, né, do hospital. Os colaboradores de cada setor, né? Enfermagem, bloco, enfim, né? E aí vou começar a treiná-los para o Mindfulness, né? Então é uma loucura, não é brincadeira. Acho muito legal os hospitais chamando para isso, assim. Porque os colaboradores vão interferir imediatamente no paciente, né? E nos seus colegas de trabalho. Eles vão levando, são disseminadores. Quando você tem pesadelos, você consegue saber que é um sonho? Sim. Sim. Na maioria, eu diria que hoje quase 80% da noite eu tô em vigília, assim, tô consciente, tô percebendo que é sonho. E mesmo assim deixo rolar, porque, enfim, faz parte da experiência. Porque eu tenho que entender o que ele quer me dizer. Entendeu? É um longo caminho, Ana Tereza, não é. Eu pratico desde os 18 anos, mais ou menos. É um longo caminho. Há muitos anos que eu pratico a questão dos sonhos. Então faça uma inspiração profunda. Se eu sinto medo, aflição, o meu eu, quando acorda, sente.
do sonho não. Porque as pulsações, eles vão indo para o corpo, né? Mas durante o processo não tá acontecendo medo. Acontece às vezes aflição, assim. E às vezes eu não consigo ver que eu estou no sonho também. Tem momentos que não consigo. Nesse momento eu sinto medo e aflição. Quando eu estou consciente, aí nesse ponto eu não sinto. Mas quando eu acordo, meu corpo, nesse momento, ele sofreu alguns danos, assim, de palpitação e tudo mais. Será que os espíritos poderiam ser consciências altamente idênticas nas suas estruturas egóicas que persistem após a morte até que essa identidade se desfaça? Eu acho que sim. Acho que sim, porque os mentores, eles te procuram até durante o sonho também. Eles te dão avisos, já recebi milhares de avisos, né? Já avisei várias pessoas. Bem... É que o espírito não tem no budismo, né? Mas o que tem são é que a comunicação, Mauro, a comunicação extrasensorial, que é baseado no bardo do sonho, eles não se limitam a corpo, né? Então, quando tu te comunica com consciências, eu prefiro dizer consciências, né? Quando eu discuto com o pessoal da espírita, eles dizem espírito. Mas aí consciências, quando eu comunico com consciências, eu me comunico com consciências, mas eu não sei se essas consciências estão nesse plano ou estão em outros planos ou estão vagando num bardo. Pode ser do bardo da morte, pode ser num bardo de sonho e pode ser num bardo de vida, né? E pode ser num bardo de vida que ainda não aconteceu. Então, porque as consciências, elas não têm propriedade física e substância. Elas não estão acopladas, né? E quando elas estão nos sonhos, elas estão soltas, né? Meu pai fazia viagens astrais, né? Então ele saía do corpo ele fazia essa prática de sair do corpo, visitar, contar o que estava acontecendo e voltava. Então a gente já tem isso no DNA, né? Eu não consigo fazer isso. Eu faço só no sonho. Nunca treinei, na verdade, nem quero treinar. Tem coisa que eu não quero mexer. Mas as consciências, elas se comunicam entre si, mas tu não sabe em que lugar elas estão, se elas estão vivas. Eu nem pergunto isso nos sonhos. Eu apenas, quando recebo as mentorias, eu aceito e está tudo bem. Quando eu recebi a mentoria de Chagdu, há 15 anos atrás, eu nem sabia quem era Chagdu Rinpoche. Não fazia a menor ideia. Eu estava estudando Theravada, não fazia a menor ideia de Chagdu. E ele veio num sonho e se anunciou como um mestre realizado e me deu a lista do Nondro para eu estudar. Eu não sabia nem o que era Nondro. Então, e ele estava vivo ainda. Depois que eu soube, fui saber anos depois dele. Então a gente não sabe. Então só uma inspiração profunda. Mas é fascinante, né? Eu tenho fascínio por isso. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos, todas, todos, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Certo? Explorem isso. Quem quiser ainda se inscrever nesse grupo que a gente está trabalhando na sexta-feira sobre sonhos, ainda dá tempo, porque fica gravado, eu entrego as gravações aí, enfim. A gente só fez um encontro até agora. Então dá tempo ainda. Depois, mais adiante, já não vai dar mais. Mas agora dá tempo. Ok? Bom dia e... amanhã não tem, gente. Quinta-feira. Amanhã eu viajo para trabalhar. Vou viajar já de madrugada, né, porque senão a gente não chega a tempo das reuniões. Então amanhã não tem. Sexta a gente retorna, ok? Sexta a gente retorna.